E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Alguém disse para ele isso aí? Teve peito de dizer isso para ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da República. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. Comentou que eu trato de senhor. Por que eu trato de senhor? Porque eu quero dar o exemplo. Dar o exemplo de uma instituição que, na minha opinião, se não é a mais importante do país, está entre as 3 mais importantes. É o presidente no poder eleito pelo povo, que merece o respeito de toda a sociedade. Na minha opinião, eu sempre tive essa opinião, é minha, hein? Não é do presidente, é minha opinião. Um presidente da República desonesto tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo, ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Alguém disse para ele isso aí? Teve peito de dizer isso para ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da República. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. Eu tenho vergonha de um sujeito desse ter sido presidente da República. Bom dia, presidente. Obrigada. Presidente, na verdade, eu queria fazer 2 perguntas. Uma ainda em relação ao general Santos Cruz, o que a gente acabou ouvindo muito ontem aqui pelos corredores, é que o general era insubordinado em relação ao capitão, e se isso acabou também irritando o senhor ao longo desses meses. E a outra pergunta é sobre a entrevista que o ex-presidente Lula deu hoje ao jornal Folha de São Paulo, e ele fala 2 coisas muito pesadas em relação ao senhor. Ele põe em xeque a facada que o senhor levou, dizendo que tinha dúvidas se de fato aquele fato foi verdadeiro. E a segunda colocação do ex-presidente Lula é que nessas eleições o Brasil pariu uma coisa, um bicho, algo assim que ele fala. Então, eu queria que o senhor comentasse também essas declarações, por favor. Questão de subordinação. Tem aqui o mais antigo João Heleno do meu lado aqui. Eu até de vez em quando falo para ele não me chamar de senhor, porque ele tema me chamar de senhor. Tá? Existe um convívio entre nós aqui muito salutar. E quando tem que alguma coisa fazer valer, eu vou no convencimento. Não houve esse momento ainda, mas se tivesse necessário, eu imporia, ponto final. Não tem problema tocante a isso aí. Todo mundo sabe, ninguém mais militar tem noção do que é disciplina e hierarquia. Eu acredito que eu não seja uma pessoa autoritária, senão até eles não aceitariam trabalhar comigo. Tem um general da ativa na minha frente aqui. Seria mais moderno se eu prosseguisse na carreira e fosse tão competente quanto ele para chegar a general de 3 estrelas. Tá certo? Mas como acabei, foi interrompida a minha carreira em 88, quando eu tomei posse como vereador, ele não me vê como capitão. Acho que não me vê como capitão. Até eu já falei para o Mourão, mais de uma vez, em evento aberto ao público, que eu não sou capitão, nem ele é general, nós somos soldados. E eu tenho dito a eles, a chance que nós temos de mudar o Brasil é essa. Porque como estava sendo tratado o Brasil, eu não sei até porque não quebrou lá atrás. Completo descaso. Então, hierarquia, disciplina se faz presente. Não é só eu e os generais aqui. Eu e o serviço também. E vivemos em uma perfeita harmonia aqui. Obviamente, se alguém resolver impor a sua política, eu não tomo a decisão sozinha. Eu primeiro sozinho, sempre... Acho que 99% das vezes eu me recorro do general Heleno, por ser até mais velho, e nós decidimos as coisas em conjunto. E de vez em quando eu ganho dele no argumento, não é só ele que ganha de mim, não. Outro assunto Lula. Primeiro, eu acho que presidiário presta depoimento, não dá entrevista, mas tudo bem, se quiser, olha só. Eu acho que eu iria num hospital, que não foi o que decidi, inclusive, Eu lembro que quando eu estava consciente ainda em Juiz de Fora, quer ir para onde? Eu falava HCE.
É um hospital meu de referência, se seria atendido da maneira como foi no Albert Einstein, não sei. Tá? E naquele hospital, tendo o doutor Macedo como chefe da equipe, renomado cirurgião gastro, conhecido até fora do Brasil. Eu posso mostrar aqui a barriga aberta para vocês aqui, sem problema nenhum. Agora, perguntar para o Lula, né? Eu vou devolver a pergunta. E o Celso Daniel Lula? Quem foi que matou? Tá? Ou melhor, antes de matar, torturou. Porque qualquer legista sabe disso, que hematoma só aparece em quem está vivo. Depois de morto, você pode chutar o cadáver à vontade, que não aparece hematoma. Ele apareceu cheio de hematomas e executado, lá em 2002. Agora não vou entrar nesse debate com o Lula, botar em dúvida. Eu armei com tanta... Eu teria grana... Alguém acha que eu teria grana e influência para armar um negócio nesse sentido? Daí ele fala que não sangrou. Lógico que na barriga do Lula, dessa facada ali, essa é muita cachaça dali, com toda certeza, né? Mas geralmente o local da facada, como ele é o intestino, etc., sangra para dentro. Por coincidência, anteontem estive com o médico que me operou aqui, até botei uma notinha no Dr. Paulo Face, Paulo Guimarães, né? Paulo Gonçalves. Eu me emociono quando falo nesse assunto, porque eu senti a morte de perto. Agora, armou? Pelo amor de Deus. A última cirurgia, fiquei urrando 3 dias depois dela, porque não tinha nada ali no hospital que me deixasse sofredor naquele momento, e um mal-estar terrível. Tá? Então, por 3 cirurgias bastante complicadas, eu não tenho que dar satisfação a esse cara. Esse cara aí estava fazendo o jogo que interessa a ele, tentando desacreditar todo mundo. Eu poderia começar a acreditar nele quando ele assumisse tudo que ele fez no passado, assaltando aqui o poder público e buscando um poder absoluto, onde mais do que a grana roubada do povo brasileiro ia acabar roubando a liberdade da nossa população. Presidente, se o senhor me permitir... Pois não. Comentou que eu trato com o senhor. Por que eu trato com o senhor? Porque eu quero dar o exemplo. Dar o exemplo de uma instituição que, na minha opinião, se não é a mais importante do país, está entre as 3 mais importantes. É o presidente no poder, eleito pelo povo, que merece o respeito de toda a sociedade. Na minha opinião, eu sempre tive essa opinião, é minha, hein? Não é do presidente, é minha opinião. Um presidente da República desonesto tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo, ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Alguém disse para ele isso aí? Teve peito de dizer isso para ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da República. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. Eu tenho vergonha de um sujeito desse ter sido presidente da República. Eu posso complementar. Tudo que eu faço é pelo exemplo. No meu avião tem um quarto lá. Já fiz viagens que 15 horas. Não vou para o quarto porque o meu general está sentado, estou sentado do lado dele. Agora, não me perguntem. Eu converso com todo mundo. Converso com os mais humildes desses voos. Conversei com os humildes lá da Marambaia também, que lá tem um local onde o presidente fica, também em Guarujá. Não me pergunte, eu não vou responder. Um presidente que viaja com certas pessoas e dorme com ela no quarto do avião não tem moral para pipoca nenhuma, e ponto final. Entendo com bem entender. Presidente, eu sei que eu sou o seu porta-voz, mas eu quero dar um depoimento aqui, se o senhor me permitir. O primeiro deles é como o presidente nos trata no dia a dia, no bom dia, e ele é, por excelência, uma pessoa que entende o que é discordância leal. Então, nós podemos discordar do presidente, ele entende a lealdade da discussão. Não obstante, após a decisão, aí ele usa um outro dos fatores que é essencial na carreira militar, que se chama disciplina intelectual. E todos nós tomamos a disciplina intelectual e seguimos com o presidente naquilo que é decidido.
Inclusive o General Santos Cruz. Inclusive o General Santos Cruz, não raras vezes. Não raras vezes. E o segundo tema que foi colocado, eu estive com o presidente durante os 17 dias lá no hospital, ou próximo dos 17 dias. Eu não quero adjetivar nada. Isto, pura e simplesmente, é uma coisa que não se pode elevar a público uma mentira como esta. Muito obrigado, presidente. Isabel Mega, da Rádio Band News. Olá, presidente, bom dia. Fui um pouco pega de surpresa, porque até então achei que eu não tinha sido sorteada. Então, vou tocar novamente na questão do Moro, presidente. Os relatos que chegam do site da Intercept são de que ainda tem muitas questões para serem tocadas em relação a esse assunto, que teria saído até então seria 1%, e que as conversas que foram vazadas ainda podem atingir muita gente. Então, eu queria saber se, diante de um agravamento dessa situação, das conversas que hoje vocês avaliam que não sejam comprometedoras, se no futuro a avaliação mudar, como é que o senhor avaliaria essa situação do ministro Moro? Se a situação se agravando, poderia ser avaliada um pedido de demissão. Isso foi ventilado também durante a semana. Queria saber se vocês tocaram nesse assunto, se o ministro se colocou à disposição para se afastar temporariamente do cargo, assim como algumas instituições, como a própria OAB, já defenderam isso. Eu fui apresentado há poucas semanas um programa onde eu posso forjar uma conversa entre eu e você, no WhatsApp. Nós sabemos que as pessoas que estão por trás disso, né, já foram acusadas de traição, se não me engano, lá na Inglaterra. Um desses, se porventura for os Estados Unidos, vai pegar uma prisão perpétua com toda certeza. A questão do Moro, ele não inventou nada, ele não inventou provas, ele trocou diálogos com outras pessoas e não precisava inventar provas. Quando me acusaram durante a campanha de eu estar pagando milhões para empresas fora do Brasil para fazer fake news contra o PT, o maior fake news contra o PT é a verdade. Além disso aí, tá? A verdade você destruiu como foi destruído o PT com verdades. O Moro em nenhum momento falou em demissão comigo, nem eu pensei em falar isso com ele. Nós temos que deixar as coisas acontecer para tomar providência. O Moro, pelo que eu conheço dele, é a primeira pessoa que, se ele tivesse feito algo de errado, teria falado comigo e decidido, né, o destino dele. Eu acredito no Moro, continuo acreditando. Convidei para ir hoje à noite no jogo do Brasil lá em São Paulo. Ele declinou porque ele fica longe da família, né, 5 dias por semana, então está indo para o Paraná. Então não existe essa possibilidade, zero. O Gerson, você chegou agora há pouco, que foi isso? Eu achava que não ia ser sorteado. É que eu falei, o Gerson, eu já fiz 2 vezes com o Moro, e falei quantas forem necessárias, acredito nele, e o Brasil deve muito a ele por ter ele conseguido não só prender alguns corruptos, né, bem como buscar o ponto de inflexão nessa questão que era um câncer aqui no Brasil, a questão da corrupção. E até hoje alguns persistem ainda, né, insistem em continuar nessa prática, mesmo sabendo que o Moro está numa situação mais elevada do que estava em Curitiba até há pouco tempo. O ministro da Justiça tem um poder de fogo maior, e o compromisso que eu assumi com ele, na minha casa, no Rio de Janeiro, foi carta branca para combate à corrupção, o crime organizado e lavagem de dinheiro. Obrigado, presidente. Beatriz Gurgel, da Rede TV, por favor. Tudo bem? Bom dia, presidente. Beatriz Gurgel, da Rede TV. Obrigada pelo convite. Também fui pega de surpresa. Eu não sabia que eu tinha sido sorteada. Presidente, eu queria saber sobre a reforma da Previdência, se depois de algumas declarações que o senhor, inclusive, deu de que ainda não atingiu o número de votos para aprovação, vocês trabalham com a possibilidade de repente, não ser aprovada, e o que fazer
nesse sentido, caso não seja? Tem uma data de casamento marcada, né? Se a noiva não for, tu vai fazer o quê? Eu não acredito na contagem de votos, né? Os partidos não gostam disso também. Eu sei que umas pesquisas são feitas naqueles corredores, são 28 anos de corredor. Eu acredito na aprovação dela. Agora, se a noiva não for, eu não vou olhar para o lado, quem quer casar comigo aí? Não vai ser assim. Obviamente, a gente estuda todas as possibilidades. Nós não podemos ser surpreendidos em momento nenhum. Eu lembro no jogo do Palmeiras e Vasco em São Paulo, terminou o primeiro tempo 3-0 para o Palmeiras, e no segundo tempo o Vasco tinha o Romário, virou para 4-3. O futebol feminino de ontem também, estava 2-0, não assisti, e virou para 3-2. Eu acho que as meninas são frustradas, né? Pensando agora, o que aconteceu? Eu me preparo, meu conhecimento militar me ajuda muito nessa área. Nós não podemos nunca, né, nas aulas teóricas, obviamente, que nós tivemos na Academia Militar das Agulhas Negras, na ESAO, menosprezar a possibilidade de o inimigo estar mais forte do que a gente pensa ou perder aquela batalha. Então, a gente pensa em todas as possibilidades, mas eu não acredito nessa agora que a gente vai perder a batalha da Previdência. Obrigado, presidente.